Oi pessoal, meu nome é Suelen Pissarra e eu sou a mamãe do Arthur, de 2 aninhos, e do Victor, que está aqui a caminho. Eu sou nutricionista e eu também sou educadora física e personal trainer. E nesse vídeo de hoje eu vim aqui tirar uma dúvida para vocês. O tema do vídeo de hoje é: gestante pode fazer atividade física? Na verdade, gestante deve fazer atividade física, porque a atividade física traz inúmeros benefícios. A gestante que se exercita, ela ganha menos peso durante a gestação e isso faz com que ela consiga recuperar o peso pré-gestacional mais rápido. O fato dela ganhar menos peso já traz alguns benefícios também, como evitar o aparecimento de estrias e evitar o aparecimento de algumas doenças. Por exemplo, a hipertensão arterial, que poderia levar à eclâmpsia, à pré-eclâmpsia. Também evita o aparecimento da diabetes gestacional. Mas, Suelen, existe alguma contraindicação? Na verdade, sim. As gestantes de risco, então as gestantes que já apresentam essas doenças, né, hipertensão, diabetes, elas devem ser acompanhadas por um médico. E as gestações múltiplas também precisam ser acompanhadas por um médico para saber se vai haver a liberação ou não por parte do médico. Agora eu vou desfazer um mito aqui para vocês. Existe um mito de que gestante tem que parar de fazer atividade física nos primeiros 3 meses de gestação. Mito. A maioria dos estudos hoje em dia já indica que não existe essa necessidade. Então a gestante ela não precisa pausar a atividade física hora nenhuma. O que é realmente necessário? Que ela reduza o volume e a intensidade do seu treino, principalmente no primeiro trimestre. Quando a gente está falando de volume, a gente está falando principalmente de tempo de duração do exercício e da frequência semanal. Então, qual que é o correto para a gestante? É que o tempo de duração varia ali entre 30 e 60 minutos de exercício e que seja entre 3 a 5 vezes na semana que ela faça essa atividade física. E falando agora de intensidade, para a gente ter esse controle sobre a intensidade do exercício, é interessante ter um frequencímetro para poder monitorar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca da gestante, ela não pode passar de 140 batimentos por minuto. Então, claro que dá para a gente marcar aqui, né, pegando o pulso, mas um frequencímetro ajuda muito. Principalmente no primeiro trimestre, tá? Não é legal que essa frequência ultrapasse os 140 batimentos por minuto. Suelen, então olha só, eu sou gestante, vou começar a fazer atividade física agora. Você, como educadora física, me indica fazer qualquer tipo de atividade física? Eu posso fazer? Não. Então se liga nessa dica aqui que eu vou dar para vocês. As atividades físicas, elas são classificadas em 3 grupos para gestante: as de baixo risco, médio risco e alto risco para gestante. As atividades físicas de baixo risco são aquelas de baixa intensidade, por exemplo, uma caminhada, pilates, natação, hidroginástica. E essas atividades físicas, a gestante pode iniciar, mesmo que ela nunca tenha feito atividade física, até no primeiro trimestre da gestação. Então, elas podem ser iniciadas a qualquer momento por qualquer mulher que fique gestante. As atividades físicas de médio risco são aquelas que já têm uma intensidade um pouco mais elevada. Então, por exemplo, musculação, spinning, as atividades esportivas individuais, por exemplo, tênis, badminton, também entram as danças nessa categoria. Portanto, se você é gestante e já pratica alguma dessas atividades, você pode dar continuidade, inclusive no primeiro trimestre. Mas por ter uma intensidade um pouco maior, se você é gestante e não pratica essas atividades e quer começar, é melhor que você comece a partir do segundo trimestre da sua gestação. Mas atenção, gestantes praticantes dessas modalidades, vocês podem sim dar continuidade, inclusive desde o primeiro trimestre, mas lembrem de reduzir a intensidade do treino. Então reduzam as suas cargas e controlem a frequência cardíaca com o frequencímetro. Bom, e existe também a classe das atividades físicas de alto risco para gestante.
Nessa classe aí se encaixam as atividades esportivas em grupo, por exemplo, basquete, handebol, futebol, devido ao risco de contato, né, risco de queda, também corridas longas, aulas de jump, porque tem impacto, né, devido ao risco de impacto por um longo período ali. Também atividades como crossfit, lutas, também devido a risco de impacto e risco de queda. Mas significa que se você é gestante você não pode fazer? Bom, se você não pratica atividade física, a melhor opção é não começar agora, tá? Então essas atividades de alto risco para gestante, se você não pratica, se quer começar, deixa para começar depois da gestação. Agora, se você já pratica essas modalidades, você precisa necessariamente parar? Não. Hoje em dia tudo é adaptado. Então eu, por exemplo, sou uma gestante que na minha primeira gestação eu fazia crossfit e muay thai. Nessa segunda gestação eu faço crossfit. Então tudo é adaptado para mim. Nas lutas, por exemplo, é claro que eu não participava daquele rola, né, daquele racha que tem no final, porque eu não ia deixar ninguém me derrubar no chão, mas eu conseguia fazer a aula adaptada, as pessoas me chutavam sim, mas naquela almofada grandona que tem, né? Participar das aulas técnicas com as mãos, da parte aeróbica, dá para fazer muita coisa. No crossfit também, claro que eu não vou fazer um burpee e ficar batendo a minha barriga no chão. Então, tudo é adaptado para mim. Então, se você tá num lugar que faz a sua atividade física numa academia, que consegue fazer as adaptações necessárias, não existe necessidade de você parar a sua atividade física. Tudo é uma questão de noção, né? De ter bom senso. Bom, se eu te ajudei com esse vídeo, se você acha que eu posso ajudar outras gestantes, não esquece de compartilhar o vídeo. Deixa aqui o seu like e se inscreve no canal, porque todo sábado tem vídeo informativo novo.